Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Você não diria olhando para mim, apenas um cara comum por fora. Mas por dentro, é uma história diferente. Eu sou o Chris. Eu tenho essa fachada que todo mundo compra, o marido devotado, o vizinho confiável, o colega de trabalho de boa convivência. Ninguém vê a raiva fervilhante, aquela que eu escondo tão bem. Esta noite, vou te contar algo que não ousei dizer em voz alta. É sobre minha esposa, Sarah, e meu suposto melhor amigo, Mike. Era apenas mais uma noite de quinta-feira, ou assim parecia. Saí do trabalho mais cedo, algo que raramente faço, animado para surpreender Sarah. Imaginei seu sorriso, como ela pularia em meus braços. Fui um tolo. Estacionei na garagem, quieto. Cheguei até a porta, chaves na mão, pronto para fazer minha entrada. Mas o silêncio me pareceu estranho. Estava muito quieto. Então, uma risada, não a dela, a dele. Uma risada que eu conhecia bem, mas nunca esperava ouvir em minha casa sem mim lá. Empurrei a porta aberta, a traição se desenrolando diante dos meus olhos no sofá da nossa sala. Sarah e Mike, tão perdidos um no outro que nem me notaram. O choque foi forte, mas a raiva foi mais forte. Fiquei ali, congelado, o tolo com o coração partido. Se divertindo, não é? Minha voz soou estranha, até para mim. Eles se afastaram, culpa estampada em seus rostos. Chris. Não é o que parece. Sarah gaguejou, sua voz instável, suplicante. Patético. Pare, Sarah. E você? Pensei que éramos amigos, Mike? Minhas palavras foram frias, medidas. Mike se levantou, arrumando sua camisa, nenhum pedido de desculpas em seus olhos. Chris, eu posso explicar o quê? Como você me apunhalou pelas costas? O interrompi. Nenhuma explicação poderia consertar o que estava quebrado. Eles não entendiam a dor, a profundidade da traição. Enquanto eu estava ali, observando-os se atrapalharem com as palavras, um plano começou a se formar em minha mente. Não apenas qualquer plano, mas um que acertaria as contas. Eles tiraram minha felicidade e eu tiraria a deles. Quando saí de casa naquela noite, a imagem de seus rostos culpados queimou em minha memória. Eu sabia o que tinha que fazer. A vingança não era apenas um desejo, era uma necessidade. Eles podem ter pensado que isso foi um lapso momentâneo, um erro que poderia ser perdoado. Estavam errados. Você vê, eu não sou apenas o cara relaxado que todos pensam que eu sou. Por baixo, há muito mais acontecendo, uma mente calculista planejando cada movimento. Esta noite, o jogo começa. E eu sou quem dita as regras. Você sabe, quando você pensa que atingiu o fundo do poço, há um conforto amargo em acreditar que as coisas não podem piorar. Esse conforto é uma mentira. Um sussurro cruel, zombeteiro. Na noite passada, depois de pegar a Sarah e o Mike juntos, pensei que aquele era o meu ponto mais baixo. Eu estava errado. Esta manhã, o ar em nossa casa estava denso de palavras não ditas, uma nuvem tóxica me sufocando lentamente. Eu observei a Sarah, cada movimento dela. Ela estava cuidadosa, muito cuidadosa, tentando juntar os fragmentos de normalidade da realidade despedaçada que agora habitávamos. Chris, por favor, precisamos conversar sobre isso, ela implorou, seus olhos vermelhos por uma noite sem dormir. Eu olhei para ela, realmente olhei. A mulher que eu casei tinha ido embora, substituída por uma estranha com olhos familiares. Do que há para conversar, Sarah? Você fez sua escolha. Foi um erro, Chris. Eu te amo, ela implorou. Erros são esquecer de pagar uma conta, não dormir com o meu melhor amigo, eu retruquei, a amargura na minha voz mais afiada do que eu pretendia. Ela recuou, como se minhas palavras fossem golpes físicos. Mas as ações dela não foram um golpe no nosso casamento? Sinto muito, eu realmente sinto. Ela sussurrou, sua voz tremendo de desespero. Desculpa nem começa a cobrir. A casa parecia menor de alguma forma, as paredes se fechando com o peso da traição dela.
Eu precisava escapar, respirar. Quando eu saí, o ar fresco da manhã atingiu meu rosto, cru e mordaz. Isso combinava com a turbulência dentro de mim, uma tempestade se formando sem sinal de passagem. Eu caminhei, meus passos sem rumo ainda impulsionados por uma correnteza de raiva e dor. Cada pensamento da Sarah e do Mike juntos era uma facada, implacável e profunda. Como eles puderam? Como ela pôde? O parque estava vazio, um espaço solitário ecoando meu isolamento. Um casal passou correndo, a risada deles contrastava starkly com a turbulência dentro de mim. Eu me sentei em um banco, minha mente correndo com planos, com a necessidade de retaliação. Eles pensaram que isso iria passar, que eu perdoaria e esqueceria. Eles estavam gravemente enganados. Meu telefone vibrou, uma mensagem do Mike. Podemos nos encontrar? Eu te devo uma explicação. Uma explicação. Como se suas palavras pudessem consertar o que estava quebrado. Claro, eu digitei de volta, um sorriso se formando enquanto eu enviava a mensagem. Deixe ele vir, deixe ele se contorcer e tentar justificar suas ações. O local do encontro, nosso bar habitual, parecia irônico, quase zombeteiro. Eu cheguei cedo, o bartender me cumprimentando com uma expressão preocupada. Noite difícil, Chris? Ele perguntou, me servindo uma bebida sem esperar por um pedido. Você poderia dizer isso, eu respondi, meus olhos fixos na porta. Quando o Mike entrou, sua confiança usual havia desaparecido, substituída pela hesitação. Ele se sentou em frente a mim, procurando por palavras. Chris, eu. Pare com isso, Mike. Você não me deve nada. Minha voz estava fria, distante. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu não espero que você me perdoe, mas eu sinto muito. Desculpa não muda nada, eu disse, meus dedos se apertando em volta do copo. Eu sei, ele admitiu, seu olhar caindo para a mesa. Eu deixei o silêncio se estender, deixando ele se afogar em sua culpa. Sabe, eu sempre me perguntei o que quebraria primeiro em nossa amizade. Eu nunca pensei que seria a confiança, eu disse finalmente, as palavras cortando o silêncio. Mike se contorceu, e eu saboreei aquela pequena, cruel vitória. Eu preciso esfriar a cabeça. Considere essa última bebida que eu tomo com você, eu declarei, me levantando. Meu plano estava tomando forma, cada peça se encaixando com precisão fria. Enquanto eu saía do bar, o ar parecia diferente, carregado. A traição da Sarah e do Mike havia quebrado algo fundamental em mim, mas também havia despertado uma resolução que eu não sabia que possuía. Eles iriam se arrepender de suas escolhas, e eu iria garantir isso. A vingança, afinal, é um prato que se serve frio, e eu estava apenas começando. Sempre acreditei que entender o seu inimigo é crucial para qualquer batalha. Agora, minha casa parece uma zona de guerra, e meus inimigos eram uma vez os mais próximos de mim. Não é uma reviravolta amarga? Refletindo sobre tudo, não consigo deixar de repassar cada momento que levou à revelação. Eu estava cego? Talvez confiante demais? Sarah, com seus sorrisos gentis que ultimamente não chegavam aos olhos, e Mike, cuja camaradagem eu considerava como fraternidade. Que tolo eu fui. Mas vamos ser claros, eu não sou uma vítima. Sou apenas um homem levado ao limite, recalculando seu próximo movimento. Na noite passada, enquanto eu deitava sozinho em nossa cama, os lençóis frios e impiedosos, um plano começou a se cristalizar. Era simples, elegante e devastador. Assim como a traição. Chris, podemos conversar? A voz de Sarah interrompeu meus pensamentos esta manhã. Sua figura, enquadrada na porta, parecia menor de alguma forma. Eu estava sentado à mesa da cozinha, meu café intocado. O que resta dizer? Sinto muito, Chris. Foi um erro horrível. Sua voz falhou, mas eu não senti nada. O poço da minha empatia secou no momento em que os vi juntos. Erros são para crianças, Sarah. Adultos fazem escolhas. E você escolheu ele, eu disse calmamente, cada palavra medida e precisa. Mas eu escolho você agora, Chris. Por favor. Suas mãos se estenderam, tremendo. Eu olhei para ela, realmente olhei. Não, Sarah.
Você me escolheu no dia em que nos casamos. O que você está escolhendo agora é o controle de danos. Ela recuou como se tivesse sido atingida, lágrimas transbordando. O que você vai fazer? O que devo fazer? Eu respondi, levantando-me. Minhas ações precisavam corresponder à gravidade da traição deles. Não havia espaço para meias medidas. Enquanto ela soluçava silenciosamente, eu saí, o som ecoando enquanto eu fechava a porta atrás de mim. O ar lá fora tinha gosto de liberdade, ou seria vingança? Às vezes, eles cheiram a mesma coisa. Eu dirigi para o trabalho, mas não antes de uma passada em uma casa conhecida, a do Mike. Ele não estava esperando por mim, evidente pela surpresa em seu rosto quando ele abriu a porta. Chris, o que você está? Suas palavras ficaram suspensas no ar enquanto eu passava por ele e entrava na sala de estar. Precisamos acertar as coisas, eu declarei, virando-me para encará-lo. Chris, eu sei que eu estraguei, mas vamos evitar fazer algo de que vamos nos arrepender, ele implorou, sua confiança habitual agora uma fachada desmoronada. Arrependimento? Ah, já passamos disso, Mike. Você vê, estou aqui para lhe oferecer uma escolha. Algo que você não me ofereceu. Minha voz estava calma, quase reconfortante, mas a ameaça era palpável. Que escolha? Ele engoliu em seco, os olhos se movendo ao redor. Saia da cidade. Consiga uma transferência. Mude-se e nunca mais entre em contato conosco. Essa é sua saída. Caso contrário. Deixei a ameaça pairar, não dita, mas clara. Mike andava de um lado para o outro, as mãos passando pelo cabelo. E se eu não fizer isso? Então eu tornarei sua vida aqui insustentável. Pense, carreira, círculos sociais, paz de espírito. Acabados. Dei de ombros, como se estivesse discutindo o clima. Tudo bem. Eu vou embora. Me dê uma semana, ele disse, derrotado. Uma semana. Não um dia a mais, eu confirmei, então virei e saí sem dizer mais uma palavra. Enquanto eu dirigia para longe, não pude negar a emoção que vinha de retomar o controle. Era empoderador, intoxicante. Eu estava remodelando meu destino, um passo calculado de cada vez. Primeiro Mike, agora Sarah. O tabuleiro estava montado, as peças em movimento. Esta noite, confrontarei Sarah. Será o ato final nesta peça sórdida. Ela precisa entender as consequências de suas ações. Não através da violência, não, isso é para brutos, mas através de uma retirada fria e calculada da minha presença, meu apoio, meu amor. A traição, afinal, é um jogo que dois podem jogar. E eu pretendo vencer. Somos só você e eu aqui, não é? Deixe-me expor minha alma, então. Veja bem, a parte mais difícil não foi pegá-los, nem as mentiras, nem mesmo a traição em si. Foi a realização de que me tornei secundário em minha própria vida sem nem mesmo perceber. Um ator coadjuvante em um palco que eu mesmo construí. Essa realização doeu mais do que a traição. E decidi que nem Sarah nem Mike sairiam impunes por me fazerem sentir assim. Esta noite era a noite, o confronto final com Sarah. Eu ensaiei o que diria, como diria, jogando cada cenário em minha mente como um mestre de xadrez traçando seus movimentos vitoriosos. A casa estava quieta quando entrei. Muito quieta. Sarah estava na cozinha, um copo de vinho na mão, sua postura tensa. Ela sabia que isso estava chegando. Ela tinha que saber. Chris, ela começou, sua voz uma mistura de medo e resignação. Estive pensando. Pare por aí, eu a interrompi, com um tom firme. Já ouvi o suficiente, pensei o suficiente e decidi. Seus olhos procuravam os meus, em busca de um sinal do homem com quem ela se casou. Chris, por favor. Podemos consertar isso. Eu quase ri. Consertar isso? Sarah, o que tínhamos está além de reparo. Você escolheu sair do nosso casamento, lembra? Eu sei, e me arrependo a cada segundo, ela implorou, sua voz falhando. Arrependimento é uma mercadoria barata nos dias de hoje, eu respondi. Eu quero ações, não palavras. O que você quer que eu faça? Ela estava desesperada, agarrando-se a qualquer coisa. Eu quero honestidade. Apenas uma vez, Sarah.
Seja honesta comigo. Por que ele? Por que você fez isso? Eu precisava ouvi-la dizer, precisava que ela reconhecesse a profundidade de sua traição. Ela hesitou, respirando fundo. Eu me senti ignorada. Você sempre estava trabalhando, e o Mike estava lá. Foi um erro estúpido, Chris. Eu nunca deixei de te amar. Estar disponível não é o mesmo que ser desejável, eu disse, minha voz fria e medida. Você estava solitária, eu entendo. Mas a solidão não é desculpa para a traição. Ela soluçou, seu corpo tremendo. O que você vai fazer? Eu dei um passo à frente, minha resolução firme. Estou indo embora, Sarah. Esta noite. Esta casa, este casamento, acabou. Eu não vou ser feito de bobo, não mais. Você não pode estar falando sério, ela ofegou, estendendo a mão para mim. Eu dei um passo para trás, evitando seu toque. Nunca estive tão sério em toda a minha vida. Mas para onde você vai? Sua preocupação era genuína, mas era tarde demais para isso. Isso é para mim saber. Eu preciso de espaço, e você precisa pensar sobre suas ações e suas consequências. Minhas palavras eram como punhais, e eu sabia que cada uma atingia seu alvo. Chris, por favor. Sua voz se perdeu em um sussurro. Vou mandar buscar minhas coisas. Não entre em contato comigo. Eu entrarei em contato quando estiver pronto. Virando-me sobre meu calcanhar, saí pela porta, cada passo cimentando minha decisão. Enquanto eu dirigia para longe, o peso dos anos passados parecia se dissipar, se ao menos um pouco. A noite estava escura, o caminho à frente incerto, mas uma coisa estava clara, eu estava retomando minha vida, nos meus termos. Este era meu jogo agora, e eu estava jogando para vencer. Sem mais traições, sem mais mentiras. Apenas eu, minhas regras e o caminho à frente. Sabe, quando você coloca as coisas em movimento, sempre há aquele pequeno traço de dúvida, aquele sussurro perguntando se você foi longe demais. Mas então, há a voz mais alta, aquela alimentada pela traição, que sufoca toda hesitação. Foi essa voz que ouvi. Eu não estou apenas em busca de redenção, estou planejando minha vingança, e está se tornando minha obra-prima. Depois de deixar Sarah, me escondi em um motel na borda da cidade, um lugar onde ninguém pensaria em me procurar. Meu telefone estava desligado, sem ligações de entrada ou saída. Era apenas eu, meus pensamentos e os planos se desenrolando na minha cabeça. Eu precisava ser cuidadoso, metódico. Se isso fosse ser meu ato final, precisava ser impecável. Passaram-se alguns dias antes de eu ligar meu telefone novamente. Mensagens de voz se acumularam, principalmente de Sarah, sua voz uma mistura de confusão, medo e desespero. Mensagens de texto de Mike também, uma tentativa patética de se comunicar. Mas havia uma mensagem que chamou minha atenção. Não era de Sarah ou Mike, era de Jenna, irmã de Sarah. Chris, precisamos conversar. É urgente. Por favor, me ligue de volta. Jenna. Ela sempre foi gentil comigo, nunca fez parte dos esquemas de Sarah. Curioso, eu a liguei de volta. Chris, graças a Deus. Onde você está? Todos estão preocupados. Ela soou aliviada, mais tensa. Estou seguro, Jenna. O que é tão urgente? Eu mantive meu tom neutro, guardado. É a Sarah. Ela está desaparecida, Chris. Ninguém a viu desde a noite em que você saiu. Pensamos que ela estava com você. Desaparecida? O enredo se torceu diante de mim, transformando-se em algo que eu não havia antecipado. Não, Jenna, ela não está comigo. Eu não a vi desde aquela noite. Houve uma pausa, pesada e carregada de medos não ditos. Chris, por favor, se você souber de algo se eu não sei, Jenna. Mas eu vou voltar. Vou ajudar a procurá-la. Encerrando a ligação, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Desaparecida. Ela poderia ter feito algo tolo, algo desesperado? O jogo estava mudando, se transformando em um território sombrio que eu não havia previsto. Dirigi de volta para a cidade sob o manto da noite, minha mente acelerada. Isso não estava no plano. Eu precisava pisar com cuidado agora,
Cada passo calculado com precisão. Os riscos eram maiores, as apostas maiores. Ao chegar em nossa casa, a cena era caótica. Carros de polícia na frente, alguns vizinhos espalhados, seus rostos marcados pela preocupação. Eu passei despercebido, a princípio, fazendo meu caminho até a porta da frente. Chris. Era o detetive Maurice, um cara que eu conhecia do ensino médio e que se tornou detetive no ano passado. Estávamos prestes a ligar para você novamente. Quando foi a última vez que você viu a Sarah? 3 noites atrás. Tivemos uma briga, e eu saí. Eu confessei, minha voz firme apesar das batidas fortes no meu peito. Se importa de conversarmos dentro? Seu tom era profissional, mas seus olhos buscavam os meus por algo mais. Dentro de casa, a sala de estar estava fria, pouco acolhedora. As perguntas de Maurice eram afiadas, penetrantes. Ela disse alguma coisa para você naquela noite? Algo que pudesse sugerir para onde ela iria? Não. Foi apenas uma briga. Eu não achei que ela fosse fugir. Cada palavra era medida, minha mente acelerando para manter à frente da conversa. Estamos fazendo de tudo para encontrá-la, Chris. Se você pensar em mais alguma coisa, qualquer coisa, pode ajudar, Maurice insistiu, me entregando seu cartão. Claro, eu assenti, guardando o cartão. Enquanto ele saía, o peso da situação se instalava em meus ombros. Sarah desaparecida mudava tudo. Isso não era mais apenas um jogo de vingança, era um mistério com consequências reais. Virando o cartão em minha mão, percebi que cada movimento a partir de agora tinha que ser perfeito. O jogo era mais profundo, mais perigoso. E eu tinha que vencer, não apenas por mim, mas potencialmente pela Sarah também. Somos só nós novamente, não é? Aqui no silêncio, posso quase ouvir o tic-tac do relógio, cada segundo marcando o peso das decisões que tomei e as que ainda estão por vir. Sabe, é em momentos como estes, quando o mundo está adormecido, que a verdade não apenas sussurra, ela grita. Sarah ainda está desaparecida, e a cada dia que passa, o buraco no meu estômago cresce. Comecei a questionar, valeu a pena meu desejo por vingança? Esse jogo que comecei, deveria fazer as coisas certas, equilibrar de alguma forma as escalas. Mas aqui estou eu, lutando com a moralidade das minhas ações. Será que me perdi nessa vendetta? Passei pelas ruas esta noite, as mesmas em que Sarah e eu costumávamos passear nos dias melhores. O ar fresco era áspero contra o meu rosto, um lembrete duro da realidade em que vivo agora. Enquanto caminhava, pensava em tudo que nos trouxe até aqui, até este precipício de ambiguidade moral. Minha vingança foi justificada, ou foi apenas um reflexo da minha própria quebradeira? Chris, alguma notícia? A voz de Jenna interrompeu meus pensamentos em uma dessas caminhadas noturnas. Sua presença tornou-se constante, sua preocupação um lembrete das apostas em jogo. Nada ainda, respondi, mantendo minha voz firme. A polícia ainda está procurando. Eu também. Ela assentiu, seus olhos buscando os meus. Chris, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que Sarah fez algo drástico por causa da briga? Sua pergunta pairou entre nós, pesada e desconfortável. Parei de andar, sentindo o peso do seu olhar. Não sei, Jenna. Sinceramente, espero que não. Sua mão tocou meu braço, um gesto de conforto. Todos nós cometemos erros, Chris. Às vezes, nossas ações têm consequências não intencionais. Suas palavras doeram, ecoando meus próprios medos. Sim, todos nós cometemos erros, mas em que ponto eles nos definem? Em que ponto nos tornamos aquilo que desprezamos? Enquanto Jenna e eu nos despedíamos, encontrei-me no banco do parque onde Sarah e eu gravamos nossas iniciais anos atrás, uma promessa ingênua de eternidade entalhada na madeira. Sentado ali, não pude deixar de refletir sobre a complexidade das emoções humanas, amor, traição, vingança. Elas se entrelaçam, borrando as linhas entre o certo e o errado. O telefone tocou, quebrando o silêncio da noite. Era o detetive Maurice. Chris, precisamos que você venha até a delegacia. Houve um desenvolvimento. Meu coração afundou. Estou a caminho. Dirigindo até a delegacia, meus pensamentos correram.
O que eles tinham encontrado? Sara estava bem? As ruas passavam embaixo de mim, cada poste de luz lançando longas sombras, espelhando a escuridão que parecia se aproximar. Na delegacia, Maurice me recebeu com um olhar sombrio. A encontramos, Chris. Ela está viva, mas está no hospital. Ela estava em um motel nos arredores da cidade, tomou muitos comprimidos. Parece uma tentativa de suicídio. O quarto girou. Culpa, alívio, medo, todos eles me atingiram como ondas. Sara, tentando acabar com a própria vida, essa era a consequência das minhas ações? Sentado ao lado de sua cama de hospital mais tarde, observando-a respirar, o beep constante do monitor, um lembrete constante de sua fragilidade, eu refleti sobre o custo da minha vingança. Era para puni-la, sim, fazer com que ela sentisse parte da dor que me causou. Mas isso nunca fez parte do plano. Chris. Sua voz estava fraca, mal um sussurro. Estou aqui, Sara. Lágrimas encheram seus olhos. Sinto muito, Chris. Por tudo. E ali, na fraca luz do quarto de hospital, percebi que nenhuma vitória na vingança se iguala ao peso de uma consciência tranquila. O que começou como uma busca por justiça havia se transformado em um ciclo de dor e arrependimento. Olhando para Sara, tão quebrada, tão perdida, eu sabia que era hora de recuar, de reavaliar não apenas minhas ações, mas quem me tornei. Talvez seja a hora de encontrar um novo caminho, onde o perdão não seja apenas uma possibilidade, mas uma necessidade. Não apenas para Sara, mas para mim também. Porque no final, não é isso que todos buscamos? Redenção, não através do sofrimento dos outros, mas através do entendimento, através do árduo e meticuloso trabalho de reparação e reconstrução. O caminho não será fácil, eu sei disso. Mas talvez, apenas talvez, seja o único que vale a pena seguir agora.